A paz de Cristo, meu povo. Os céus nos entregou uma mensagem, nós queremos derramar sobre a sua vida. Amém. Tem crente que recebe? Estamos localizados no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 5. Assim nos diz a narrativa bíblica. E aconteceu que, num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré. Uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar suas redes. Então entrou um dos barcos que pertencia a Simão e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se do barco, ensinava o povo. Ao Senhor nós rendemos glória, graça, todo domínio e majestade por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por ser tão fiel, tão amigo e tão leal a nós. Meus irmãos, estamos diante de uma narrativa bíblica, onde o texto vai nos revelar que Jesus caminhava próximo ao lago de Genezaré. E onde Jesus estava, uma grande multidão se afluía. Nada de anormal, tudo normal até então. A multidão crescia tanto, continuava a crescer tanto, que começava a incomodar Jesus no meio dela. Por quê? Porque aquela multidão se reunia a fim de um propósito. Qual propósito? Ouvir palavra de Deus. Qual propósito? Ouvir palavra de Deus. Nós temos que caminhar na direção de Jesus com um propósito posto às mãos. Jesus identifica a nossa necessidade a ponto que quando nós apresentamos a Ele, qual é a necessidade? Aleluia. A multidão caminhava em torno de Jesus, ávida para ouvir palavra. Jesus, assistindo à necessidade daquele povo, Deus, avistou 2 barcos à beira do lago. Quando Jesus avista esses barcos à beira do lago, ele avista um detalhe também, Fabrício, porque os barcos estavam vazios e os pescadores, que eram seus respectivos donos, estavam próximos às embarcações. Jesus assiste um barco vazio e o toma emprestado, direcionando a Simão, pede-o para que afaste da margem da praia. Qual é a necessidade de Jesus utilizar um barco para falar para a multidão? Porque Jesus queria ganhar uma multidão por completa. Jesus não veio para tratar necessidade na parcialidade, ele veio para tratar na totalidade. Quando Jesus adentra este barco e ministra, libera uma palavra, nessa posição que ele se encontra, utilizando o barco como púlpito, a geografia que está localizado dá amplitude à sua voz e um raio de mais pessoas são abraçados, são encontrados, são invadidos pela palavra gloriosa de Deus. Eu vejo uma multidão sendo alimentada, alguém sendo abastecido naquele momento de aflição, de avidez, de querer um pouco mais de Jesus. Mas o texto, Fabrício, fala algo incrível, que enquanto Jesus ministrava, tinha alguém que antes mesmo que Jesus chegasse, estava lavando rede. Aleluia. Alguém que havia vindo de uma noite de pesca infrutífera. Alguém que tentou, mas não conseguiu. Alguém sentiu o amargo de uma noite de insucesso. Aleluia. Agora este homem não lava a rede simplesmente no seu labor natural. Tem algo sobrenatural sobre a vida dele. Porque Jesus agora começa a ministrar a palavra, a entregar a palavra. Enquanto alguém lava uma rede, tem o Jesus falando. Ainda que não deu certo, chegou o teu momento de viver milagre. Aleluia. Jesus começa a ministrar uma multidão, mas intencionando agora a Pedro. Jesus fala com uma multidão, direcionando a Pedro, e Pedro entendeu. Ele poderia muito bem ter terminado de lavar suas redes e ir embora, mas ele insistiu em lavar. Tem alguém cuidando daquilo que Deus colocou nas suas mãos, ainda que não viu o resultado que almejava. Aleluia. E nós temos uma palavra profética para liberar. O resultado não determina quem você é. Você determina o resultado que vai receber. Porque o resultado não tirou de Pedro o legado de pescador. Jesus. O resultado de não pescar não diminuiu Pedro como pescador, mas Pedro continuou sendo pescador porque ele tinha ferramentas de pesca em sua mão, tinha conhecimento de pescador e de como velejar no seu íntimo. Pedro era porque foi chamado para ser. Entenda só, quando você depende do resultado para se eleger, para se promover, você não
não é, o resultado te Aleluia. faz ser. Há uma diferença muito grande, por quê? Porque tem pessoas que até apresentam resultado, mas quando fala assim, me fala o método do processo, não posso. Por que eu não posso? Porque se eu falar, o resultado vai ficar manchado. Aí Jesus está dizendo pra alguém assim, cuidado com o resultado que você apresenta, porque o resultado, se não for legítimo, é rejeitado por Cristo. Se o resultado não for legítimo, ele não é aplaudido por Cristo. E Pedro sabia muito bem qual era a intenção dele naquele momento. Ele sabia, eu saí de casa com uma expectativa. Qual expectativa? Trazer peixe para minha casa pesqueira, abastecer o meu mercado, vender o peixe e quitar minhas contas e me suprir necessidade. Mas ele voltou, Fabrício, com as expectativas frustradas. Aleluia. Mas eu quero te dizer nesse dia que ainda que o resultado não seja aquele esperado, esta noite não te roubou a sua identidade. Aleluia. Eu consigo ver Pedro como um pescador, porque Deus. nas suas mãos ainda tem rede. Meu Deus. Ele decidiu cuidar daquilo que o dia após essa frustração poderia ser útil. Aleluia. Nós vemos um Jesus ministrando palavras sobre a vida de Pedro e falando, cuida daquilo que está em suas mãos, porque daqui a pouco vai ser necessário. Aleluia. Daqui a pouco isso que você cuida vai ser o suficiente para você avançar. Glória a Tem Deus. pessoas que não avançam porque abrem mão logo depois de uma noite de frustração. Cristo nos trouxe aqui para falar, ainda que não tenha obtido o resultado que você almeja, continue a lavar a rede. Agora tem palavra sobre a tua vida. Porque esse ponto específico de lavar rede é um ponto onde muitos queriam colocar um ponto final. Jesus vem com uma palavra e coloca uma vírgula. Aleluia. Alguém queria falar assim, pescador que nada, foi, velejou, trabalhou, labutou e voltou sem peixe algum. Jesus está dizendo assim, pescador sim, continua Aleluia. lavando sua rede. Alguém vai dizer Glória, assim, calabai. pregador nada, não tem mensagem, mas não tem agenda. Jesus está dizendo assim, lapida sua mensagem e continua estudando, porque vai chegar a aleluia. oportunidade. Alguém vai dizer assim, que futuro advogado nada. Jesus está dizendo assim, continua estudando e fazendo Enem, porque na hora que vier a prova você tira total e te coloca Aleluia. na melhor universidade pública. Cuidado com o que nós ouvimos e como recebemos as palavras que ouvimos. Não são todos que aplaudem teu sucesso, não são todos que querem ver você avançar. E Pedro identificava isso, Simão, melhor dizendo, identificava isso naquele momento de pescaria, de insucesso. Por qual motivo? Porque motivo para abandonar ele tinha. Por quê? Porque ele foi buscar e não teve o que ele foi buscar, mas ele sabia muito bem que a memória de quem ele era não era abandonada, não era burlada, não era deturpada pelo resultado não obtido. Ou seja, eu cheguei até Aleluia. aqui, eu vou desistir? Não vou, eu vou continuar, porque eu sei que eu sei quem eu sou e para onde eu estou indo. Eu não posso abrir mão, Fabrício, daquilo que eu tenho em detrimento do resultado que eu obtive. E falar pra gente, momentos são passageiros, eles não são estabelecidos por uma vida inteira. Aleluia. Um momento de frustração não define a sua vida. Aleluias. E Jesus continua a ministrar a palavra à multidão. Só que chega um dado momento, a multidão começa a ir embora. Quem fica é quem tem que ser tratado. Meu Deus. Jesus alimentou a multidão com palavra. Agora começa a tratar na especificidade Pedro. Aleluia. Tem alguém que até tinha rede vazia, mas tinha memória cheia de dias bons. Aleluia. Alguém tinha até rede vazia, mas tinha o coração cheio de expectativa. Meu Deus. E Jesus começou a identificar alguns pontos cruciais da vida de Pedro. Ele falou, esse rapaz é bravo, esse rapaz é bom, é corajoso e tem fé. Quem enfrenta um mar à noite para pescar, no mínimo é corajoso. Aleluia. Quem pega uma rede sem saber se vai voltar com ela cheia, no mínimo tem fé para viver a coragem e no alto mar. Jesus está falando assim, tudo que eu preciso em alguém agora é isso. É que você esteja neste lugar lavando rede. Agora Jesus está falando com Pedro. Agora eu não vou falar mais somente com a multidão, quero falar especialmente com você. Jesus começa a dar algumas ordens a Pedro. Agora Jesus se direciona a palavra a ele. Simão, volta, toma este barco. Jesus só falou diretamente com Pedro porque ele não se sentiu suprido em ir embora como os outros estavam indo. Ele poderia ter terminado de lavar sua rede, colocado no seu barco ou colocado debaixo do seu braço e ido embora. Mas ele continuou a ouvir palavra. Ele continuou a viver aquele momento com Cristo, Felipe. Aleluias. E eu quero abrir uma aspas aqui e chamar bem a atenção dos ouvintes para entender que, às vezes, não ter um resultado esperado é um livramento
de Deus. Ah, Jesus. Porque se Pedro tivesse pescado o mínimo de peixe possível, criado na expectativa dele, ele não estaria talvez naquele momento na qual Cristo caminhava na beira do lago de Genezaré. Aleluia, Deus. Então tem situações que acontecem em nossas vidas que nós deveremos levantar nossas mãos para os céus e bendizer ao Senhor. Tem portas que se fecham, portas que não são abertas, não recebidos, que Deus está dizendo assim, continua a lavar, não está preparada o suficiente para avançar. Continua a lavar, porque se você for, logo ali você volta frustrado. Eu quero te pegar agora, porque agora você está comigo, eu falo com você e você me ouve. Ainda que está doendo, o resultado foi necessário para que eu te apanhasse neste momento. Eu estou te tratando para que você entenda que agora depois do bálsamo, depois da cura, da reestruturação, depois que eu te restabeleci, eu te ponho preparado. Mas agora, antes não. Antes qualquer chuvinha, qualquer ventinho te tirava fora do meu rumo. Qualquer situação que nos tira fora do rumo nos mostra o como nós não estamos preparados. Mas com Jesus é diferente, porque quando Jesus chega, ele nos prepara para viver algo novo. Aleluia. Algo determinado, algo ponto fixo. Ou seja, eu sei quem eu sou diante de qualquer resultado que eu obter. Porque Cristo disse isso a mim. Porque Cristo falou comigo. Porque Ele me trata neste momento. Então eu não estou ligado ao resultado, sim debaixo da ordem que o Senhor me dá. Debaixo da palavra que foi liberada a mim. Houve cura na vida daquele homem. Aquele homem foi tratado. Aquele homem foi tratado para viver um novo recomeço. Glória a Deus. Jesus, quando começa a direcionar a palavra a Pedro, ele entre aspas, entre linhas, ele vai estar falando: tá preparado para viver o que eu tenho para você agora? Tá preparado para voltar para onde você nunca esteve? Aleluia. Tá preparado para ir, na verdade, para um lugar onde você nunca esteve? Jesus está tratando um homem de águas profundas no raso. Hoje você está sendo tratado na beira, para você entender que lá na frente você vai glorificar esse processo frustrado que você viveu. Jesus está falando com algumas pessoas, Felipe, ainda que as noites anteriores não foram satisfatórias, chegou um tempo de recomeço. Aleluia. Alguém vai entender que não é pela sua força. Até hoje, Pedro fez pelo que ele sabia, o que ele, com a sua força e com sua coragem, meritocracia, força do homem. Agora Jesus está falando assim, agora você entra no nível da graça. Aleluia. Você vai porque eu estou te direcionando. Você vai porque eu estou te alimentando. Você vai porque eu estou te ajudando, estou te impulsionando. Tem alguém agora pronto para ir porque foi tratado. Tem alguém agora pronto para ir porque foi curado. Tem alguém agora pronto para ir porque entendeu que Jesus estava ministrando daquele ponto. Deus estava ministrando do ponto de onde tudo começou, dentro do barco. Aleluia. Deus falou assim, eu vou te tratar aonde tudo começou, no barco. Você não vai sair deste ponto enquanto não for tratado. Aleluia. Tem gente voltando agora a viver um novo. Tem pessoas que não estão entendendo qual é o nível do processo que ele está vivendo. Aleluia, porque tem pessoas que estão simplesmente de olho na frustração e esquece qual o ensinamento que o processo trouxe à sua vida. Jesus está falando para alguém assim aqui, ó. Não desista não, ainda que não obtiver aquilo que você criou expectativa em receber, eu estou fazendo a teu favor. É necessário que você lave rede, é necessário que você fique no ponto de reflexão, é necessário que eu coloque uma vírgula antes que alguém lá na frente bota um ponto final, é necessário que você pare agora, para que depois você não venha parar lá na frente. Imagina só, se Pedro recebendo uma ordem para entrar no barco, onde foi palco de insucesso, para ir para um lugar onde ele não tinha ido, onde não era de costume pescar, águas profundas, ele não tivesse sido preparado, ele não tivesse instrumento em mãos, ele não estivesse fé, ele não estivesse curado, ele não estivesse tratado, tudo que ele fizesse lá remetia à noite frustrada. Eu vou para um lugar onde me traz memórias ruins, como? Não tem jeito, Fabrício. Eu ir para um lugar onde as memórias vivas estão dentro de mim. Aleluia, eu frustrei, Deus. Eu não consegui, Eu pesquei fracassei. 8 horas. Tô triste. Eu vou chegar envergonhado em casa. Eu não vou chegar da maneira que eu saí. Pra lá eu não vou. Da maneira que eu tô, se eu for, eu vou ferir alguém. Estou frustrado demais. O que tenho em mim, eu não posso oferecer. Eu vou continuar lavando rede porque sei quem eu sou. Quero falar pra alguém. No nome de Jesus. Não abandone. Não libere aquilo que tem em tuas mãos. É pequeno?
mas foi Deus quem deu. Aleluia. Tem pouca validade para os olhos dos homens, mas foi Deus quem deu. Não tem muito tempo que está exercendo, não tem credibilidade diante daquilo que os homens esperam, não importa, foi Deus quem deu. Não abandone aquele objeto ou ferramenta que Deus te entregou em mãos. É útil, é necessário e é o suficiente. É útil, é necessário e é o suficiente. Deus. Aquilo que vai acrescentar vem do céu, porque o homem só atrapalha. Não importa com o que vai dizer, com o que vão dizer a teu respeito. Simplesmente tem uma ordem a você nesse dia. Entra no barco, palco de sucesso. Vai para as águas profundas. Ordem. Eu só vou saber, Fabrício, quem tá falando comigo quando eu conheço a voz de quem fala. Ah, Jesus. Eu não sei avançar, Fabrício. Eu tô gastando muito tempo com alguém pra falar algo, pra ele ficar assim na inércia. Quando Jesus percebe que alguém tá lavando rede, ele tá falando, continua a cuidar, porque daqui a pouco vai utilizar. Aleluia. Imagina só, Felipe, se Jesus fala com Pedro, entra no barco, vai para as águas profundas e lance a rede. E ele fala, olha, eu joguei fora, eu não cuidei. Desperdicei. Aí Jesus tá falando com alguém, ainda que não tenha a oportunidade, cuida da mensagem que eu te entreguei. Ainda que você não tenha o trabalho, cuida do estudo. Ainda que você não chegou aonde quer chegar, continue caminhando. Aleluia. Porque Pedro adentrou no barco, mesmo questionando, mestre, eu conheço isso aqui, eu nasci aqui, sempre fiz esse exercício, eu não sei fazer outra coisa. E Jesus, não importando com o questionamento, ele continuar a dar sua ordem. Entra no barco, segue para as águas profundas, lance a sua rede e pesque. Lindo. A palavra de Deus dá uma ordem. A palavra de Deus primeiro dá uma direção, segundo dá uma ordem e terceiro traz o resultado. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, nós temos que estar posicionados a obedecer a palavra que nos norteia. Não conseguimos ouvir a palavra do Senhor, os comandos do Senhor, se não estivermos tratados pela gloriosa palavra do Senhor. Só vamos entender de fato o que Cristo quer conosco e para onde Ele quer nos levar quando estivermos totalmente submetidos à tua gloriosa palavra. Se não houver submissão à palavra de Deus, Fabrício, é perca de tempo. Se não tiver submissão à palavra de Deus, sabe, tudo que nós fazermos vai ser treinamentos frustrados. Mas quando eu estou submetido à palavra de Deus, ainda que eu conheça, Senhor, eu sei o que o Senhor está mandando eu fazer e conheço palmo a palmo da extensão deste lago. Aleluia. Volta. Vá. Senhor, eu sei o exercício que o Senhor queira que eu faça. Aleluia. Entra no barco e vai para as águas profundas. Senhor, a palavra de Deus é inerrante, é diretiva e não volta. Vá para as águas profundas. Pedro justificou falando que conhecia Jesus, pôs sua ordem. Volta, vá para as águas profundas. Volta a fazer o que você sabe fazer. Vá fazer o que você sabe fazer. Senhor, vá fazer o que você sabe fazer. Ei, não perca tempo questionando com Deus a ordem que Ele te deu. Deus. Simplesmente submeta a ela, porque a ordem foi, Fabrício, entra no barco, toma a direção das águas profundas. Quando chegou nas águas profundas, Jesus deu uma outra direção para ele. Lança as redes e pesque. Aleluia. Lança a rede e pesque. não é fica batendo rede, não. É lança a rede e pesque. Tudo aquilo que você viveu até hoje foi o suficiente para Deus te motivar a viver coisas melhores. Aleluia. Tem coisas melhores e maiores, coisas que homem nenhum viu, dependendo somente de você, de sua atitude, de continuar lavando rede. Aleluia. A submissão, a obediência te faz alcançar lugares inimagináveis. A obediência te faz alcançar posições imagináveis. Muitos vão olhar, vamos dizer assim, aquele ali é o pescador fracassado do lago de Genezaré. Aí vai olhar pra você e vai dizer assim, não, você tá falando pra pessoa errada. Até não pesquei, mas fracassado eu não sou. Uma noite não determina quem eu sou. Uma frustração não vai roubar minha identidade. Ainda que eu tivera frustrado numa manhã de uma noite frustrada, aleluia, eu sou pescador e agora eu estou debaixo de uma palavra. Aleluia, quando Deus. a ordem foi dada, quando a execução da ordem foi exercida, a Bíblia vai revelar algo. Aleluia. E nós queremos liberar para findar aqui. Houve uma grande pesca. Aleluia. Houve um resultado inesperado. Então Deus está dizendo para mim e para você assim: o que você precisava, você recebeu, que é a orientação
da palavra do Senhor Jesus. Aleluia, A frustração não vai roubar mais a cena. Fabrício, a frustração não vai roubar mais a Aleluia. cena. A frustração não vai falar maior do que sua chamada. Aleluia, a Deus. frustração não vai ter mais poder do que a palavra de Jesus. Você até estava frustrado lavando rede. Agora não estar mais dessa forma. Pode estar frustrado, pode estar lavando, mas agora tem palavra. Aleluia, E eu quero te Deus. falar que no final do sermão, Pedro recebeu ordem. E porque ele ouviu a palavra, ele voltou. Porque ele ouviu a palavra, Aleluia, ele pescou. Deus. Porque ele ouviu a palavra, ele obteve resultados. calabaia. Então eu tô dizendo pra você, não duvide da palavra, se submeta à palavra. Uma noite de frustração não rouba a sua identidade. Aleluia. Você foi chamado pra ser quem você é. Aleluia. Não mude, não se altere. Porque Deus sabe quem você é e Aleluia. sabe pra que Ele te chamou. Fabrício, e nós estamos aqui dizendo pra alguém assim, Aleluia, você é Deus. vencedor demais, porque Cristo te chamou pra ser. Você não Jesus. está aqui de intrometido, você chegou aqui porque foi convidado. Amém? Que os céus possam Aleluia, continuar te Deus. cobrindo e que as mãos do Eterno estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, Aleluia, hoje e sempre. Deus. Amém. Amém.